A gente agora, presidente, ontem completou-se um ano da tragédia lá do Ninho do Urubu. E o que não faltaram foram críticas ao longo de toda a semana e acredito que ainda um bom tempo isso vai acontecer. O que o presidente do Flamengo pode falar hoje sobre aquilo? Ontem foi um ano e agora a gente começa um novo ano. Vai mudar alguma coisa? Por que tem tanta crítica? Então, essa é uma situação muito dolorosa, gente. Assim, eu costumo falar que isso aí foi a maior tragédia da história do Flamengo. A gente não tem dúvida nenhuma disso. Por mais que as feridas estejam, vamos dizer assim, se curando e tal, as cicatrizes vão sempre ficar, né? Isso é uma marca que vai ficar e não tem como não ficar. Foi algo realmente muito triste, né? Tem os aspectos emocionais das pessoas que tiveram a perda, que quando acontece esses aniversários, essas datas, são momentos onde as pessoas param mais para pensar e refletir sobre o que aconteceu, tudo isso. É natural que nesse momento esse lado emocional aflore, vamos dizer assim, nessas pessoas, e aí vem as conversas e tal. As críticas são as mais diversas, como foi falado aqui, tem críticas sobre os aspectos de apuração, vamos dizer assim, do que ocorreu propriamente dito, mas é um Existe trabalho... algum processo interno no Flamengo? Não. Falhou o Flamengo, não falhou? Não. Faltou então o Flamengo, mais cuidado, cuidar daquele alojamento ali. Então, o primeiro ponto que eu acho que quem tem que falar sobre isso, esse aspecto, se houve falha, se não houve falha, tudo isso, existe um inquérito que está sendo conduzido, né, foi pela Polícia Civil, que terminou, foi encaminhado para o Ministério Público, por 2 vezes o Ministério Público devolveu para a Polícia Civil, pedindo mais informações, tudo isso, e informações que a gente tem mais recentes é que foi encaminhado pela 3ª vez para o Ministério Público e espera-se, pelo que eu vi nas reportagens, que haja um indiciamento ou alguma coisa que vier a acontecer que vai ocorrer, vamos dizer assim, ainda esse mês. É isso que a gente acompanha. Mas físicas e jurídicas também? Não, isso é mais apuração de responsabilidades. Sim, tá. Aí eu acho que ligados às próprias pessoas que estariam envolvidas nesse relatório. Então, assim, eu acho que isso aí é um processo e que as pessoas dizem assim, mas quem foi culpado, quem não foi e tal, mas isso é um trabalho meticuloso que está sendo feito pelas autoridades e com o qual o Flamengo, quando perguntado, vai lá, responde tudo isso e as pessoas e tudo, mas acho que não é especificamente do Flamengo, mas que cria, vamos dizer assim, uma expectativa pelas pessoas. Eu não entendi. Então, se apurar a responsabilidade, você diz que não é com o Flamengo? Não é isso, não é que não é com o Flamengo. Quer dizer, a apuração das responsabilidades é feita pelas autoridades, né? Então, assim, é o inquérito da Polícia Civil. E ela está perguntando, mas não é só assim, é diretamente ao Flamengo, pela forma com que o Flamengo se organizava, era pela empresa que era contratada lá para fazer a manutenção do ar-condicionado. A Light já se manifestou, que é uma outra questão. Nunca. A Light nunca se manifestou nesse processo, né? Mas, assim, os alojamentos, eu estou falando do que já é público, de conhecimento público, das empresas que tinham prestação de serviço. Na sua opinião pessoal, você que conhecia o local ali, era adequado, era bom para o lugar? Porque eu não conheço, eu não conhecia o local. Não, né? Eu não conhecia o local. Eu nunca tinha ido ao local. Então, presidente, então esse é o lado jurídico da coisa. Mas agora, como você mesmo disse, o Flamengo tem uma situação que é raça, amor e paixão. E aí, quando envolve amor e paixão, a situação é outra. O Silvio, coincidentemente, foi convidado para participar aqui do programa de hoje e eu, confesso, eu não sabia que ele estava produzindo uma reportagem para o Terra, para o Portal Terra, com as famílias. E aí eu gostaria de um depoimento seu sobre o que você ouviu, né, de uma forma sucinta. De uma forma sucinta. Eu não tenho a menor dúvida de que o presidente do clube, os dirigentes, enfim, todos que passaram a lidar diretamente com essa situação, sentem profundamente, né, como se algo tivesse transpassado ali o coração deles. Eu não tenho a menor dúvida de que quando eles falam, quando o presidente fala, de que há sinceridade, sim, no que ele fala. Ouvindo os parentes e vendo os desdobramentos do que ocorreu desde então, eu na minha percepção, sem a pretensão de querer ser um ombudsman do Flamengo, mas eu vejo algumas falhas
na comunicação. Também entendeu? acho isso, eu já falei Por com exemplo, eu acho que o Flamengo poderia já ter feito algumas entrevistas coletivas ao longo do ano para que houvesse um embate com o presidente, com os outros dirigentes, com réplica, tréplica. Há questões que não estão muito claras. Houve uma iniciativa do Flamengo com a Flá TV, né, que é uma TV oficial do clube, de alguns esclarecimentos. Eu acho que não funcionou bem. Tanto que a primeira pergunta começa assim, já é um fato superado isso tudo? Não, até as respostas foram boas, não é nada superado. Claro O que a gente percebe... Só para você saber, aquelas perguntas foram perguntas que o pessoal da Flá TV lá do Flamengo coletou de jornalistas de diversas fontes, tá? Entendi. Então, assim, não foram perguntas da Flá TV. Mas Entendi. Teve muita gente que reclamou que não foi procurado. Bom, a gente não ficou ali quando houve a gravação foi exibida, isso não foi esclarecido, né? Uma outra coisa assim que eu acho que, presidente, coisas que poderiam ser evitadas, né? Essa questão opinião minha, o senhor pode discordar. Quando eu digo opinião minha de outros tantos colegas jornalistas também, que a gente conversa, a gente troca ideias, opiniões. Por exemplo, a dispensa desses meninos, 8 meninos que sobreviventes da tragédia, agora 5, né? Antes de completar um ano, acho que podia ser. Não tem mais condições técnicas de continuar, mas poderiam fazer um carinho ali neles, dar um título de sócio proprietário. Também tem a questão do carinho com as famílias, né? Exatamente. O carinho com as famílias. Eu tive com uma família, a mãe do Arthur Vinícius. O Arthur Vinícius tinha 14 anos, era zagueiro, filho único. A mãe e todos os outros pais, você só sabe disso. Os pais, e mães, e irmãos e avós estão destruídos e não vão se recuperar. Pelo menos tão cedo, estão destruídos, né? E quando a gente vê essas pessoas destruídas, a gente pode esperar tudo delas, né? O que elas dizem, as mães tal, é que falta um carinho, um abraço, uma palavra amiga, entendeu? Dos dirigentes, do presidente do clube, entendeu? E para completar também, achei que faltou sensibilidade nessa questão de ontem, de alguns parentes serem barrados lá no Ninho do Urubu, só depois do time profissional sair. Acho que foi mal conduzido. Não que fosse uma coisa intencional do Flamengo, mas foi mal conduzido. A demanda financeira não tem deles lá ou não? Isso enfim, são algumas considerações. Você ouviu demanda financeira? A gente está indo para... A gente tem 14 minutos mas de só para programa completar, a demanda financeira houve por parte das pessoas que você ouviu? Sim, aí tem as discussões, né? Cada um fala de um montante, né? Não há um consenso de montante, por exemplo? Então, presidente... Não há um consenso. muita coisa para falar. Muita coisa. muita A gente coisa. ainda tem mais um bloco ainda. Ah, é? Nossa, então, bom, vou tentar sintetizar aqui. Agradeço aí aos comentários, acho que sempre a gente pode tentar melhorar as críticas. Eu quero começar falando o seguinte, olha, assim, esse é um assunto no qual a diretoria do Flamengo coloca uma enorme atenção e o tempo todo. É interessante que as pessoas sempre buscam um lado, mas deixa eu tentar mostrar do outro lado. Quer dizer, ontem nós tivemos uma festa no Maracanã que foi organizada pelo Flamengo, né? Então, tivemos entrada em campo com faixas, tivemos os balões para as torcidas, que a gente tentou ajustar. Os jogadores entraram, cada jogador entrou com um nome na camisa de uma das crianças, dos garotos que faleceu. Nós vamos estar preparando, vamos dizer assim, nem sei se podia falar isso aqui, mas a gente vai pegar essas camisas e nós vamos pedir para os jogadores todos autografarem essas camisas e vamos encaminhar para a família de cada um deles e tal, para poder fazer uma homenagem para eles pelo dia de ontem, quer dizer, passamos no telão do Maracanã, aquilo, quer dizer, e são várias outras coisas que a gente faz, quer dizer, eu não vejo muito as pessoas olharem, quer dizer, o copo meio cheio. Eu vejo muitas pessoas olharem sempre o lado do meio vazio, achando que sempre tem alguma coisa a mais para ser feita. E é verdade. Por quê? Porque numa situação como essa, quer dizer, com a perda de um filho, de um neto, como você falou, é algo que é muito doloroso, que passando um ano não é o tempo. Não há valor. Não vai, e tem esses aspectos. Bom, agora, com relação a conversar com as famílias, a gente já chegou a comentar isso, vamos dizer assim, nesse vídeo que você citou, né? Existe, pela área jurídica do Flamengo, quer dizer, uma sinalização de que os advogados das vítimas lá, eles colocam, na verdade, uma barreira para que o Flamengo não converse com as famílias, né? É uma dificuldade que a gente tem. Essa conversa
é feita com muito cuidado e, às vezes, por pessoas que trabalham dentro do clube, essas aproximações com pessoas que trabalhavam lá, porque os advogados, claramente, eles criam uma barreira. E eles mesmo aqui endurecem esse tipo de discussão, dizendo que o clube não procura, que o clube é duro, porque é uma estratégia, gente. A gente está vivendo uma disputa que eles estão preparando para ingressar na justiça. É bem verdade que até hoje, apesar de a gente acertou com 20 e tantas famílias de todos os que participaram dos coisas, os feridos, e de 3 famílias e meia daqueles meninos que vieram a falecer. 6 famílias e meia a gente ainda não acertou com eles. Então, existe toda uma estratégia de negociação que os advogados montam do lado de lá, e é óbvio que eles querem passar a visão de que o clube é duro, que o clube é insensível, que o clube, não... As outras famílias que acertaram tinham advogados? Tinham. E aí, por acaso, sem pedir, sem nada, a gente acabou de... uma das famílias que acertou conosco veio a público por iniciativa própria falar de que foi muito bem tratada ao tempo todo, que o Flamengo procurou ela o tempo todo, que ela está muito feliz com o que o Flamengo ofereceu para ela e tudo isso. Agora, essa não tem a mesma divulgação que as demais nesse momento, porque, assim, não interessa também. Já receberam indenização essa família específica? Já, 3 famílias já receberam. Assim, qual foi o valor? Pode ser dito? Eu não posso dizer, porque tem um sigilo no contrato do que é um a gente valor falou. bem Eu vou te razoável, dizer, tá? a primeira família que falou comigo, eu te dou minha palavra de honra, o pai falou para mim assim, você, pelo amor de Deus, não fale quanto vocês me pagaram, porque eu moro num local muito simples, e se você falar, se o Flamengo divulgar quanto está me pagando, eu acho que eu corro risco de vida. Você entendeu? Tem os aspectos que... Que não vale a pena divulgar. É super delicado, dá pra entender, gente. dá pra entender. É super delicado. O assunto é super delicado. Então, a gente tenta trabalhar e a gente tenta fazer demonstrações. Agora, existirá sempre, vamos dizer assim, um grupo de pessoas interessadas do outro lado, por motivos pecuniários, de tentar mostrar que o Flamengo é duro. E é um valor mensal que eles estão recebendo também, não é isso? Além disso, tem um valor mensal. O Flamengo já, por livre e espontânea vontade... Não, mas dessas que fecharam o negócio também tem um valor mensal durante um período. Tem. A gente tenta equacionar a vida das pessoas. A gente procura trazer a família e perguntar. Então, tem uma lá que disse assim, eu preciso da educação dessa minha neta aqui, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um dinheiro para o carrinho. Então, você estrutura a solução. As soluções são distintas. Não só financeira, não é exclusivamente financeira. É claro que é com um pacote de dinheiro, mas é estruturado. A gente discute com a família e procura estruturar para atender a necessidade daquela família. E que às vezes fica difícil quando você tem um advogado no meio, que fica tentando, vamos dizer assim... Cada um quer uma situação diferente. Buscar. Tem algum disparate nisso aí? Sim. Só existe uma causa na justiça, que é a da mãe de um jogador, que é do Riquelme, quando o pai já fechou conosco, separados, o pai já fechou, e ela pediu, acho que 7 milhões de reais e mais, não sei quanto mais lá e tal, e que na Presidente, verdade é um valor assim... Assim, eu sou jornalista, mas todo mundo sabe que eu sou Flamengo. Você é Flamengo, Eu não escondi Boccaccio? isso, Você é então, Flamengo, como Boccaccio? torcedor, falando, e vamos esquecer que desliguei aqui, eu acho que o Flamengo tem que resolver isso. Eu acho que é uma grande ferida, inclusive, da torcida do Flamengo também. Né? O Flamengo quer e o Flamengo está disposto a resolver isso. Se o que você está falando é resolver economicamente a relação com as famílias, o Flamengo quer, mas o Flamengo não pode, na minha percepção, aceitar qualquer pedido absurdo de valor que venha a ser feito para o Flamengo. Esse é o ponto. Eu acho que seria o grande campeonato que o Flamengo conquistaria nesse ano de 2020. Concordo com você, que seria excelente se a gente conseguisse chegar a um acordo. Essa é a percepção, né? Você ouve colegas jornalistas, flamenguistas, enfim. Eu tenho que ir para o break. Vai lá. Eu vou